Obrigado pela presença. A gente está, desde o ano passado, meu nome é José Miguel, eu sou professor aqui no Departamento de Saúde, Ciclo de Vida e Sociedade, aqui na Faculdade de Saúde Pública. E desde o ano passado, a gente, no departamento, vem fazendo um exercício de encontros, de debate, reflexão e compartilhamento de produção de conhecimento científico, que se chama Os Quarteirões da Higiene. Esse nome está lá em cima. Numa brincadeira, digamos, com a nossa memória institucional sobre a higiene, né? Sobre esse nome que ainda nos acompanha lá na entrada do prédio, uma sigla que ainda nos acompanha também nos departamentos, muitas disciplinas, enfim. E esse espaço que tem se chamado Os Quarteirões da Higiene, ele tem sido alimentado muito pela presença das ciências sociais dentro dessa faculdade e tem tido o objetivo de trazer também mais diálogo com as ciências sociais, às vezes com maior força com a antropologia, como aqui hoje, mas também com movimentos sociais ou com experiências de militâncias diversas no campo social e político, com conhecimentos que vêm também de fora do campo mais estritamente acadêmico, e por outro lado, com temas que isso tem a ver com vieses muito pessoais, meus, da Cris Cabral, que deve estar chegando em qualquer momento, do departamento, que tem a ver com questões de discussões de gênero e sexualidade, com discussões de discriminação racial também. Então, enfim, temos tentado fazer mais ou menos uma vez no mês, também em aliança, então a gente construiu uma aliança muito forte, que para a gente tem sido fundamental, com o coletivo Carolina Maria de Jesus, que é o coletivo negro de estudantes da faculdade, e com ele o coletivo tem realizado alguns dos quarteirões. Então, o quarteirão de agosto foi realizado em parceria com o coletivo. Enfim, agora, mês que vem, em outubro, o coletivo realiza o Outubro Negro, que é a celebração, digamos, que é o Novembro Negro, né? Assim, enfim, se faz em outubro, e que tem atividades no percurso o mês inteiro. Eu não sei, bom, seria legal a gente poder apresentar um pouco a programação do Outubro Negro, mas enfim. Então é isso. E no dia de hoje, a gente, com a ajuda especial da Silvana, que eu já vou apresentar, a gente preparou esse evento. Quero também dizer, antes de entrar no evento de hoje, que a gente conta com, que a gente tem feito também com a ajuda enorme da Comissão de Extensão da faculdade, e com a participação e ajuda enorme também de estudantes da graduação e da pós-graduação que estão vinculados ao departamento ou aos grupos de pesquisa, enfim, e que, por exemplo, o Michel, que é estudante de mestrado aqui, Natália, que é estudante da graduação em enfermagem, mas faz iniciação científica aqui conosco, Dani, que é estudante de graduação da saúde pública, Wesley, que também é estudante de graduação de saúde pública, entre outras que não estão aqui, mas é isso. Então é isso, a gente preparou esse encontro de hoje, os quarteirões de higiene, que, aí está a Cris. Olá. Cris é a colega de departamento, cúmplice e co-criadora e co-gestora dos quarteirões, enfim. Os corpos trans e a produção de cuidado. Essa é a razão do encontro de hoje, que tinha 4 pessoas, mas as pessoas não conseguiu chegar. Então, as pessoas que estamos aqui hoje, a professora Silvana Nascimento, que é antropóloga e professora
no departamento de antropologia aqui da USP, uma pessoa que tem uma trajetória enorme em pesquisas sobre gênero, sexualidade, antropologia urbana, e de uns anos para cá, que já não são tão poucos assim, já há 10 anos, pesquisando com pessoas trans e em contextos também de relações trans. Está o Victor Vasconcelos, que é professor de Fundamental 1, e o Lênin Viana, que é professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, que foram convidados pela Silvana também para compor essa mesa e esse encontro. Antes de dar a palavra a vocês, eu quero de novo agradecer todo mundo. Não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Cris também me ajuda. Agradecer as nossas queridas colegas da nutrição também, do departamento de nutrição, pela presença super importante. E é isso, gente. Bom encontro para nós. Silvana me pediu para regular o tempo. É isso mesmo? Sempre disse. Você me disse. Eu vou avisar então quando forem 20 minutos. Pode ser? 20 minutos eu aviso e aí vocês caminham. Então, começando, a gente para falar de algumas das nomenclaturas usadas, dos termos. Então, homem trans são pessoas como eu e o Lênin, que no nascimento foram designados enquanto corpos femininos, enquanto meninas, mulheres, e ao longo aí da vida, em algum momento, se perceberam em outra identidade, que não é essa feminina que foi imposta, e optaram por fazer a transição. E também entra várias questões na transição mulher trans, pessoas que foram designadas do sexo masculino e se enxergam ser e são mulheres, que em algum momento isso vai ser despertado também. E tem as travestis, eu não vou entrar muito nas distinções, mas tem algumas autoras que falam que travesti e mulher trans, a distinção seria mais histórica e social, porque foi uma identidade que a travesti ela é marcada muito historicamente e a mulher trans não tanto, é um termo bem mais recente utilizado. E aí eu queria também contar um pouco, como a Silvana falou no convite, também um pouco sobre experiências com a saúde, experiências ali nessa área, contar um pouco de como foi o processo, do que foi cobrado ao longo aí. Então, eu fiz todo o processo de transição, ainda faço pelo CRT, que se não me engano ele é vinculado ao HC aqui. CRT é um hospital que chama Centro de Referência e Treinamento ali na Rua Santa Cruz. E quando eu fui lá foi entre meados para final de 2013, aí eles me cobraram para iniciar exames, aí eu passei com clínica geral, aí eles para encaminhar para endócrino, eles me cobraram na época lá da psicóloga, que eu já fazia há bastante tempo terapia. Então eu não consegui acesso naquela época a endocrinologista, senão por via laudo também. Aí teve todo um tempo de aprovação, uns 9 meses, eu vi que foi a gestação do hormônio. E aí, para passar por ela, aí a primeira endócrina que eu passei, ela ficou muito, não, mas você tem certeza disso? Mas você, com certeza você quer isso. Aí ela deu a receita. Aí também assinar todo aquele protocolo lá, você sabe que pode ter um infarto, sabe que pode ter um AVC, de todos os riscos que o uso da testosterona poderiam acarretar, né? E podem. Então teve todo um protocolo bastante rígido em cima disso. Aí para a cirurgia também eu tive que passar com o psiquiatra do CRT, mas como tinha um laudo de muito tempo com a psicóloga, eu dei uma sorte de ser pouco tempo com o psiquiatra. Aí o psiquiatra dele foi exigido para poder ter acesso a entrar na fila da cirurgia, tanto a mastectomia quanto
a esterectomia e a metoidoplastia, então acho que ainda está, se eu não me engano, ainda está sendo feito. Eu sei que a mamoplastia, que é a dos seios, parece que abriu para outros hospitais, então estava andando um pouco mais a fila, e mesmo assim eu acabei eu e meu irmão, se eu tenho um irmão gêmeo que também é trans, a gente acabou optando por fazer uma particular pela demora. Foi aquele momento que não tinha perspectiva de ser chamado, etc. Eu acabei optando, eu e ele, por fazer um particular. E acho que mais de experiência é isso, e depois eu quero também ouvir vocês para saber as questões que vocês trazem. Então, como a transexualidade ela foi retirada pela OMS há algum tempo, o rol de doenças mentais, mas eu não entendo muito como está isso na prática, né? Se realmente na prática está sendo utilizado essa nova configuração aí do nosso sítio. Mas eu sei que teve um amigo recentemente que ele recebeu um telefonema do CFT, aí o pessoal cobrou novamente o laudo dele para poder encaminhar para a fila de cirurgia. Então não sei se está tão tranquilo aí essa questão assim dos laudos. Acho também que fica muito a mão todo o tempo a gente está demandando, precisando de outro profissional. Aí eu falo as pessoas trans, tanto mulheres trans, homens trans, travestis e pessoas não binárias, todo o tempo está precisando de um profissional para reafirmar o lugar que você é realmente uma pessoa trans. Tanto que essa cobrança de laudo é muito isso, né? Você pode se relatar, falar de você mesmo, mas no final você vai precisar da assinatura de alguém para respaldar, para legitimar aquilo. Que o médico, tá? Nesse caso, sempre o médico, sempre Deus. Sim, né? O médico que disse que você é de um gênero tão nascido. Exato. Ele que disse que você era e agora ele tem que dizer o que você é. Boa noite. Eu fiquei muito contente com o convite, como a Silvana falou. Gosto dessas conversas informais que vocês vão lançar. E sou professora da rede pública, passei pela minha transição recente, sou a criança que eu vi. Minha transição aconteceu há 5 anos. Então, eu já ia completar 50 anos. Quando eu me identifiquei, descobri que isso que eu sentia, como eu me sentia, tinha uma saída, e onde encontrar, e onde buscar. E aí eu procurei estudar um pouco, e na época a Silvana organizou um curso com algumas pessoas, né? O Vitor também participou, o curso que era o curso Transcursando, e falava um pouco sobre a questão de gênero, né? E aí foi lá que eu descobri que eu não estava sozinho, que tinha muita gente, né, que também se reconhecia nessa identidade. E daí para cá foi esse caminho de buscar a hormonoterapia. E antes de falar um pouquinho do meu processo de hormonoterapia, eu acho importante dizer que a transição da identidade ela não tem a ver com a questão da hormonoterapia ou com a questão da cirurgia. Eu faço a hormonoterapia porque eu desejo, porque eu gosto de ter barba, quero ter a mulher que vocês estão vendo, faz 5 anos que eu não nada ainda, mas é um desejo, né? Estaria assim, fiz a minha cirurgia por um desejo. Mas ser homem ou ser mulher não passa pela cirurgia, né? Passa pelo reconhecimento da sua identidade. E fiz a cirurgia fora também, porque o meu processo de hormonoterapia foi um pouco mais difícil. Eu acho muito legal que a gente esteja aqui na saúde discutindo, porque mais de 90% das pessoas trans dependem da saúde pública. Então, quando eu penso em saúde de pessoas trans, eu penso nos trabalhadores, né? Nas pessoas que ficam ambiente. Porque a burguesia vai lá na Tailândia, paga, faz a cirurgia,
né, tem a sua consulta lá mensal. E a saúde pública não, nós temos mais de 90% da população trans que não tem trabalho, né, que não tem nem direito ao nome. Então, é fundamental que a saúde pública tenha um olhar que entenda, né, quando é que está falando, como é que eu pergunto, né, quando eu chego no hospital público, como é que o funcionário vai falar com essa pessoa que ele ainda não sabe o que é. Então, como é que é o seu nome? Eu acho que é a primeira questão. Como é que é seu nome? Como é que eu tenho que te chamar? Eu acho que é um grande problema ainda que a gente vê nos hospitais públicos, no servidor público, ou em qualquer outro hospital, que não tem essa equipe multidisciplinar, e ainda muita essa questão, né? Quando você chega, por exemplo, se eu chego e a pessoa não olha para mim, a pessoa fala assim, senhora aguarda que já já o médico passa. Senhora aguarda que já já o médico vai te chamar. Então, esse olhar para o outro e dizer, como é que eu te chamo? Aí quando a pessoa olha, me desculpa. Aí você tem que desculpar, ou você fala, não, eu não desculpo, né? Não pode acontecer isso no espaço público. Então a gente tem essas duas saídas. Eu, quando comecei a monoterapia, tentei no hospital do servidor público, como funcionário público, foi difícil. A primeira médica se recusou, falou que ela, como ela me acompanhava antes, falou que ela não ia conseguir lidar com o seu mesmo corpo, de deixasse de ser esse corpo, que ela não ia conseguir lidar. E também ela tinha umas questões, ela falou, filosóficas, religiosas. Então, eu devia procurar um outro hospital. Então, eu fui até a direção do hospital. Nesse processo todo, eu tive muita orientação do Silvana, porque você sai arrasado quando você vai no lugar e a pessoa te trata com tanta transfobia, tanto preconceito. Eu fui até a direção do hospital, fui até a chefe da endocrinologista, fiz uma reclamação por escrito, e aí consegui que uma médica lá, que conhecia uma outra médica do Hospital das Clínicas, ela falou, não, te acompanhar. E aí eu comecei esse acompanhamento lá. Hoje eu não faço mais lá, porque lá, apesar de a gente conversar com a direção do hospital, a importância de ter esse grupo de médicos para atender, que não seja só endócrino, mas ginecologista, toda a equipe, vocês sabem muito bem, melhor do que eu, como a saúde pública. Porque eles sempre falam que não dá, que depende se o médico quer ou não, que não tem como obrigar o médico, porque não adianta obrigar e depois o médico tratar mal as pessoas, com falta de respeito, como se pudesse fazer isso. Como se algum médico pudesse escolher, como eu, enquanto professor de rede pública, pudesse escolher tratar bem ou mal os alunos. Mas é essa a resposta. E aí eu procurei o Santa Cecília, que tem lá uma equipe também, e comecei a fazer, passo lá, então passo em todos os ginecologistas lá, endócrino lá, nutricionista, tudo por lá. É só terapia que eu faço fora de lá. Porque lá também a terapia de lá não está atendendo mais pessoas trans, porque não tem lugar, não tem a agenda da médica lá, está lotada, não tem, mesmo endócrino, né? Para vocês terem uma ideia, com 55 anos, eu teria que ser acompanhado um pouco mais de perto nessa questão da hormonoterapia, porque qualquer pessoa, não é porque eu sou trans, qualquer pessoa depois de 50 anos tem que ter alguns pedaços e com 20 você não precisa ter. Né? Mas, enfim, a minha próstata está lá de 6 meses. Então, eu tomei uma injeção de hormônio, já levei uma receita para casa, só vou voltar em dezembro lá. Por conta de colocar essa saúde, de não ter agenda. Eu acho importante que a gente converse um pouco, né? E pense por que a realização do desejo, por que a gente não tem garantido nesse sistema a realização do desejo com nossos corpos. E aí eu não estou falando só de pessoas trans. Por que é tão difícil a gente pensar, né, que realizar um desejo, seja para mim, enquanto trans, seja para as trans, seja para vocês, por que é tão difícil dentro desse sistema? Porque que passa com os trabalhadores, a gente
Então, praticamente, a gente produz o capital e não pode fazer uso dele. Então, eu acho que eu trago sempre essa questão, né, e vim, né, conversei com a Silvana, você podia falar sobre isso, porque eu conversei com umas pessoas trans lá no posto, onde eu fui, e eu percebi que eles não têm nenhum acesso, né? A Silvana agora acabou de me falar do grupo que tem aqui no Cantão, né? Mas as pessoas não ficam sabendo. E também é tudo tão cercado de tanto preconceito que tem medo de ir. As pessoas têm medo. Não é porque não tem interesse, não é porque não... Mas porque tem medo. Uma menina, uma moça, uma menina trans, ela falou para mim, você fez cirurgia? Eu falei, olha, eu fiz mastectomia. Mas fala, agora que você é um homem de verdade? Eu falei, não. Eu falei, agora eu estou um pouco mais feliz, porque eu não queria. Tem vez que a menina que me tirou o peito, a primeira que eu vi, eu queria tirar o meu, né? E falei, agora consegui tirar. Então, estou mais feliz, mas isso não tem nada a ver com a minha identidade. E aí ela falou assim, então o problema não é meu, porque eu sempre pensei assim também. Ela falou, eu não tinha coragem de falar para ninguém. Ela falou, eu tinha vergonha de falar que eu sou mulher, né, de discutir, bater o pé que eu sou mulher, porque eu não fiz a cirurgia. Ela falou, pior quando eu falo que tenho vontade de fazer a cirurgia, aí as pessoas falam que eu não sou mulher mesmo, porque eu quero fazer a cirurgia. Então, é muito importante que haja esse diálogo, né? Essa primeira conversa que a gente está tendo aqui, pensando que outros locais, outros postos, né, de atendimento são importantes, né? Pensando que a saúde está sendo destruída pelo governo, a gente sabe disso, né? A educação também, mas pensando que enquanto a gente não tem um outro modelo de sociedade, né, que eu acredito que um dia a gente vai ter, enquanto a gente não tem, a gente tem que saber exatamente como que a gente pode fazer frente a tanta situação de violência. Eu acabei de mostrar meu RG, fui pegar o RG hoje, social, como social, e fui chamado 4 vezes pelo município. Por uma instituição que respondeu para mim por escrito que não existe preconceito nem transfobia. Que lá todos respeitam toda a diversidade. Então eu estava mentindo, né? Fui chamado 4 vezes pelo nome que me deram quando eu nasci. Então acho que é bom essa discussão, eu acho importante. Não sei, depois se vocês querem perguntar, alguma coisa, mas só de vocês estarem aqui, né? Então, tanta gente tão jovem, eu penso que isso é sinal que as coisas podem ser diferentes, né? Pelo menos a gente pode ter uma juventude que reaja, né, contra todos os ataques que a gente tem sofrido. Eu não vou ver isso, eu acho, talvez não, mas eu sei que vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer. Boa tarde, boa noite a todas, todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o Daniel, com os meus parceiros aqui de vida. Estou aprendendo sempre com o Lênin e com o Victor. Estou aqui mais me coloco assim como narradora de histórias, né? E queria, morei 6 anos na Paraíba, como professora da Universidade Federal da Paraíba, e lá que eu comecei a me apaixonar pelo tema trans, das transfeminidades, das transmasculinidades, e estou aí já há bastante tempo, já há 11 anos, né, envolvida com projetos de extensão, projetos de pesquisa nessa temática. E aí eu queria trazer para vocês uma experiência, na verdade, de uma travesti, que é a Fernanda Benvenuti, e que
eu falei para ela, Fernanda, vou falar de você na saúde pública, tal. Ela falou assim, eles vão se assustar, cuidado, não estou tirando sarro de si mesma. Fica aqui, eu uma fotinho. Mas só tem uma fotinho, só para você ver a pessoa. Só uma. Bom, a Fernanda Benevenuti foi, na verdade, uma das primeiras pessoas que eu conheci na Paraíba, do movimento LGBT, do João Pessoa, e ela foi uma das minhas professoras na questão das transferibilidades. Isso em 2007, 2008. E Fernanda, ela nasceu em 62, no interior da Paraíba, ela está com 57 anos hoje. Ela trabalhou mais de 20 anos na maternidade Cândido Vargas, que é a maternidade pública estadual da Paraíba. Só tem algumas maternidades municipais, mas é uma maternidade estadual que recebe mulheres do estado inteiro. E ela é mãe de 2 filhos, ela tem um neto, e foi uma das fundadoras da Associação das Travestis e Transsexuais da Paraíba, e também uma das fundadoras da Fundação a ANDRA, que era a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, isso no início dos anos 2000. E, então, assim, a gente trabalhou bastante em parceria, eu e a gente, né, era um grupo de alunas e alunos de graduação em antropologia lá, junto com a SAPA, que era essa associação, porque a gente começou a trabalhar com meninas jovens travestis, bem jovens, que faziam prostituição na BR, sempre na beira da estrada, entre Natal e João Pessoa, e algumas das nossas interlocutoras, das meninas que estavam acompanhando, foram assassinadas. Né? Então, a gente, assim, desde o início, o tema do transfeminicídio foi super forte, e a gente se aproximou, então, do movimento trans, da associação da Strapa, para fazer um trabalho de pensar de que forma a universidade, o movimento social podia trabalhar juntos para pensar essa questão, uma das questões do transfeminicídio e transfobia. E aí, depois de muita história, várias pesquisas, vários projetos com a Strapa, com o movimento do Espírito Lilás, que é o movimento LGBT também de uma pessoa, a gente agora, nesse ano, a gente está escrevendo a biografia da Fernanda. Que ela tinha vários sonhos. Um dela era escrever um livro sobre a Fernanda, então a gente fez aí um projeto de 2, 3 anos, junto com a Fernanda, de escrever um livro que está quase pronto. A gente agora está só na fase de edição final, de pensar, né, como publicar a verba, falta a verba. Mas enfim. E aí, que conta um pouco a história, né? E a Fernanda, ela fala que ela nasceu para ser parteira. Queria trazer essa história de uma travesti na área de saúde. E por mais trabalhoso e cansativo que seja, a emoção de fazer uma criança, ela fala, né, vir ao mundo, é indescritível. Não importa quantas vezes façam parte. Eu estou lendo um pouco um pedaço do livro para vocês. E Fernanda fez muitos, e até hoje é reconhecida por mães nas ruas de uma pessoa, pelas crianças que pôs no mundo. Tudo começou em 92, quando ela entrou como estagiária na maternidade Cândido Vargas de uma pessoa. Os primeiros partos foram assustadores, mas como tinha muito interesse em aprender, conversava com os médicos e acompanhava os procedimentos. Começou a compreender a forma e o funcionamento do útero, processo de dilatação, posição esperada do feto, e muitas vezes teve que trazer crianças ao mundo sem a presença dos médicos. Então, na época que ela começou a trabalhar na maternidade, muitas enfermeiras faziam os partos. Hoje você tem esse procedimento que elas não fazem mais oficialmente. Mas a maternidade, o trabalho de maternidade muito, tem tido, assim, são muitas mulheres, muitos partos, muitas partos por dia, e algumas vezes são os partos feitos nos corredores. É uma situação bem precária, e cada vez mais precária e inteligente. E aí ela trabalhou como estagiária, e depois ela foi pesquisadora de serviços, né, porque ela fez contratos, né, terceira de contratos, e depois ela foi, em 98, ela fez concurso e se tornou servidora pública, então, trabalhou ao longo de 20 anos, hoje ela está afastada por uma questão de saúde, mas então ela o dom, né, ela fala que a ser parteira é um dom. E desde que ela entrou na maternidade, na Cândido Vargas, a gente passa
Pode passar, tem fotinho dela. Desde que ela entrou, bom, vários tipos, isso tá aqui pro pessoal da Fernanda. Além das dificuldades conhecidas dos outros, né, ela sofreu muito preconceito. E ela já entrou como travesti. Então, assim, ela foi, digamos, uma das primeiras travestis de uma pessoa que andava na rua durante o dia, travesti andava durante a noite. Ela usava calça comprida, coisa que também era novidade para as travestis na época. Então, ela né, andava na rua durante o dia, de roupa de enfermeira. E ela fala assim, quando eu entrei na Cândida Vargas, não tinha nem como disfarçar. Eu já era travesti. Então, foi uma época que eu sofri muito preconceito. As pessoas diziam, tá vendo aquele viado? Ou, não é possível que o diretor vai contratar esse travesti para trabalhar aqui. Me chamavam de viado afeminado, pelo nome de registro. Escreviam esse nome masculino nas escalas do plantão. E tudo isso eu escutava calada, mas aos poucos eu profissionalmente me destaquei e as pessoas começaram a gostar de mim. E ela tem várias narrativas, né, de como ela foi ali lutando contra o preconceito naquele momento. E aos poucos as pessoas, os colegas começaram a chamar ela por Fernanda. E aí, enfim, e ela, bom, já perdeu as contas de quantos partos ela realizou. Ela conta que em alguns momentos na carreira dela ela fazia 10 a 12 partos, uma média de 35 por dia, né? Então ela fazia quase metade dos partos na maternidade. E ela sempre ajudava, ela sempre, como ela entende muito, né, desses procedimentos todos de parto, parto normal, não sei como é que chama, natural, normal, ela é chamada, né, quando tem algum parto difícil, ela conhece muito, né, já fez muito parto, ela é chamada ainda às vezes, né, como empurrar a barriga, como ajustar, palpar, centralizar, deslaçar o cordão, fazer força adequada com as próprias mãos. Ela tem toda uma técnica assim, que ela vai aprender de cuidado, né, com as pacientes. E ela sempre usou uma linguagem muito simples para falar com as mulheres, né? E assim, pelas entrevistas que a gente fez com os colegas de hospital, né, dela, apesar dos preconceitos dos colegas, diretor, médico, enfermeiro e tal, as mulheres que eram atendidas, quando disse para a Fernanda, se sentiram muito acolhidas. Então, ela tem histórias assim de fazer parto da menina que ela fez o parto, né? Então, assim, de várias gerações que passaram por ela e falam com muito orgulho, né, dessas histórias, né? E aí, depois de trabalhar alguns anos na Cândida Vargas, ela também ocupou um outro cargo, que ela, até pouco tempo ela estava também, que era no complexo psiquiátrico do Juliano Moreira. Então, ela tem experiência tanto na questão da maternidade, dos partos, do acompanhamento da gestante, e ao mesmo tempo de transtornos mentais, né? Então, sempre trabalhando com essas questões aí de cuidados, digamos, de público vulnerável. Pode passar mais um pouquinho. Então isso aí, ó. Isso, aí pode deixar. Bom, e aí, ela saiu em 2016, né? Essa pouco tempo, ela se afastou, ela está em via de se aposentar, um processo de tratamento de saúde. No início dos anos 2000, ela entra no movimento social, começa a se aproximar do movimento LGBT local, e já, bem na sequência, ela se filia ao Partido dos Trabalhadores, se candidata 3 vezes como vereadora, depois como deputada, em 2004, 2008 e 2010, vereadora pelo PT e depois deputada estadual, não se elegeu, né? E é interessante essa foto, que eu acho importante mostrar, que o Luiz Couto, que é esse deputado, também é deputado federal hoje, é um padre, que foi a pessoa que desde o início dos anos 2000 apoiou a candidatura dela, financiou a campanha dela, e eles são muito parceiros. Então, assim, tem uma situação muito interessante de ele apoiar uma travesti, ter a mãe, a avó e um padre fazer campanha. Então, vocês tinham todos os santinhos do padre da travesti, e toda uma história muito interessante, né, de pensar nessas conexões que eles fizeram e fazem, né, ao longo da carreira política. E ela também, quando ela entra para a Strapa, né, ela se candidata para o PT, começa a se projetar, digamos assim,
como uma pessoa política, né? A gente conversa muito com ela, que ela fala que, apesar de ela estar no movimento LGBT e ser, digamos, uma das fundadoras do movimento das travestis no Brasil, quem votou nela foram as mães das periferias, né? Não foi... E universitários, né? Então tinha um público universitário, um movimento estudantil, que acompanhou nós, né? Os professores das sociais, das humanas, a gente fazia campanha com ela, e as mães que passaram, né, pela maternidade, as filhas, as mães, as avós. Então, houve muito, a grande parte, a gente viu isso pelas regiões da cidade onde tiveram mais votos, né? Então, que eram os apoios. Então, o movimento mesmo, que é uma questão, né? Na Paraíba, que é uma questão também, LGBT, né? Quem são os candidatos LGBTs, às vezes, não são apoiados pelos próprios LGBTs, né? Então, e com certeza aconteceu isso, né? Tem acontecido. Muitas tensões, né? Essa é a Keila Simpson, né, que eu acho que é importante para vocês jovens gerações, que também é uma grande ativista, que é amiga, irmã da Fernanda Benvenuti, que ainda mora em Salvador. Ela nasceu em Maranhão, se não me engano. E é uma ativista assim, importantíssima, de luta pela AIDS, também um pouquinho mais velha que a Fernanda. Desde então, elas são super amigas e aprendem juntas. Então, quando a Keila estava na presidência da ANCA, a Fernanda também era vice-presidente, fizeram várias coisas, e a Keila até hoje, né, tem uma posição importantíssima na questão. Essa foi uma campanha que a ANCA organizou, junto com, se não me engano, o governo Lula, né, que era travesti, respeito, dessa maneira dos dois serem vistos juntos, em casa, na boate, na escola, no trabalho, na vida. Né? É interessante lembrar que, nesse momento, todas as campanhas de política pública da saúde e desse primeiro governo aí, Lula, livre, não havia um foco nas transmasculinidades, né? Que é algo mais recente, talvez os meninos possam... Né? Então, aqui a gente está falando de anos 2000. Né? Eu dei uma base de homofobia em 2004, também que o MEL, que é o movimento dos lados de uma pessoa, também ajudou a fazer o programa de homofobia. Né? Que a gente, assim, é um estado, digamos, pequeno, mas que tem várias lideranças que se projetaram e tiveram uma importância histórica para a questão. Né? E aí, aqui só para finalizar, só ela foi uma das garotas do Catais, né, que foi essa que teve quando foi, se os meninos me ajudem, foi o SUS, né, foi 2013, 2009, uma portaria do Ministério da Saúde, né, quem nós somos, né? Se eu nego que uma travesti não é mulher, eu também não sou mulher, digamos assim. E se eu nego a sua masculinidade, eu estou negando a masculinidade de outras pessoas. Né? Então, acho que é importante pensar que é um tema que nos diz respeito a todos. Será que somos mulheres? E quando eu comecei a fazer pesquisa com as travestis, sempre fazer pesquisa com as pessoas e não sobre as pessoas. Né? Então, acho que isso também é uma discussão super cara, tensa, na academia, movimento social, né? Que fala dessa questão da objetificação. Né? Eu tenho bastante segurança de dizer que eu faço com as pessoas, nunca sobre as pessoas, né? Elas estão comigo na pesquisa, né? Não sou eu a única autora, e sempre em diálogo. Mas eu me coloquei, quando eu comecei a descobrir esse universo das transfeminilidades, eu comecei a ver que eu não era tão mulher como eu achava. Né? Começou a me colocar em xeque algumas coisas, né? Do que é ser mulher, né? Do que é importante para ser feminino ou masculino, desconstruir, né? Que eu acho que quando a gente estuda gênero, a primeira coisa que acontece é você se desconstruir, né? Colocar em xeque as suas verdades. E aí depois você... Né? E só para fechar em relação às nomenclaturas, né? Que eu acho que é uma coisa muito simples para quem está começando o assunto, né? Que eu acho que é uma coisa simples, assim, de praticar e que a gente pode multiplicar. E quando uma pessoa trans, você conheceu uma pessoa trans, pergunta: como você chama? Como você quer ser chamado? Como você... Assim, pergunta, né? Antes de categorizar se a pessoa é homem ou mulher, se é ele ou ela,
se é Elix com X, pergunta, como você quer ser chamada? Como você chama? E pronto, né? Então um pouco assim, dar um passo atrás e não classificar antes de saber como a pessoa se define. Então acho que na antropologia a gente parte dessa premissa, que é uma autoidentificação. Não sou eu, nenhum médico que vai dizer se eu sou homem ou mulher. Né? É você mesma que tem que dizer se você é homem ou mulher, se você é trans, se você é hétero, se você é bi, se você é pan, se você é homo, né? Parte de uma autoidentificação. Eu acho que, né, não é apenas... Eu acho que é uma premissa mesmo política e acadêmica. Né? E a partir daí a gente pode pensar de outro lugar. Né? Quero contar uma história. Lembrando isso que Vai, a Silvana fala sobre esse ser homem, ser mulher, né? E agora que já tem um longo tempo de transição, né? Então as pessoas por aí não me reconhecem como homem trans. Na escola também eu optei pelo menos por momento para não abrir por conta das fofocas, etc. Embora já tive um episódio que isso virou conversa na outra escola e o melhor é que ninguém vem perguntar pra você nada. Mas um dia você descobre que todo mundo sabe. Todo mundo já passa quase menos você. Aí, mas é muito engraçado que na maioria das escolas que eu tenho passado, nos ambientes, ele é gay. Porque aí você não é homem, tipo gay nesse sentido também de pensar que você não é homem, daquele bem senso comum, né? De pensar, não, ele é gay porque ele não tem jeito de homem, a gente olha o jeito dele de afeminado, ele não se impõe com uma masculinidade tóxica, não chega lá e cruza os braços e fica olhando ou fica cantando professoras ou tendo algumas atitudes completamente equivocadas e machistas. Então, aí já pelo contrário, né, no movimento gay, no movimento LGBT eu sou muito hétero. Ah, não, você tá muito hétero, Vitor. Aí eu falei que eu vivo, aí eu até tava comentando isso com um amigo que é trans não binário. Ele falou, bem-vindo ao mundo bissexual, hétero demais para as pessoas LGBTs e gay demais para as pessoas héteros. Então, ainda tem muito... tem também essa coisa, né, também tantas tirinhas no Facebook, em outros espaços de a masculinidade é uma coisa tão assim, né, que é tão frágil, que deve ser muito difícil ser hétero 24 horas, hétero e homem, né, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, para não deixar aquilo se quebrar em momento nenhum. Aí eu não faço questão nenhuma na escola, né, porque eu não vou ter nenhum comportamento machista para reafirmar uma identidade que, pelo contrário, eu acredito também que um ponto muito positivo do movimento de homens trans, que o tempo todo que a gente está em diálogo é reafirmar outras possibilidades, outras masculinidades que não sejam essa o tempo todo referente nessa coisa tóxica, machista, violenta que se criou aí, que é ser homem, né? Então tem muito também a ver com esses processos aí que estão em disputa o tempo todo. Então, pega um pouco, né, o que o Vitor está falando, a impressão que a gente tem é que as pessoas elas precisam se apoiar em alguma coisa para lidar com as pessoas trans. Então, porque assim, ou é transfóbico mesmo, e aí é preconceito, eu não quero perto. Mas e quando eu quero perto? Mas eu também sou transfóbico, mas eu também tenho preconceito. E aí você percebe que tem que se apoiar em alguma coisa. Então, talvez no caso do Vitor é esse, né? Como é que eu lido? Bom, ele é um homem trans. Mas se eu não consigo lidar com isso, então eu vou procurar outra característica. Eu deixo... ele é gay, como se gay não fosse homem. Exato, não é? Eu acho que os gays também passam por isso, né? Não ser reconhecido na identidade masculina. Fala, no meu caso, no meu caso também é diferente. É assim, homem trans. Olha, você demorou tanto, deve ter sofrido tanto. Sofreu tanto, então vamos lidar com ele, né? E aí quando me perguntaram isso, mas fala seu histórico de sofrimento. Eu falei, olha, eu não tenho história de sofrimento, não. Quem me faz sofrer são vocês. Eu falei, quem me traz sofrimento são vocês.
Eu não tenho histórico nenhum. Então, é sempre tentando. Então, por quê? Porque ou é transfóbico, ponto, ou tem que ter algum motivo para eu ter a pessoa perto. Então, para legitimar. Então, é sofrimento, né? Teve uma fala que a gente foi fazer, foi até numa escola, que eu acho que a menina perguntou umas 3 vezes, não, mas fala um pouco sobre o sofrimento. Sobre, porque foi muito difícil, aí como você descobriu que não era uma mulher, mas era um homem. Aí também, eu acho que também numa tentativa talvez até de romantizar um pouco as histórias e as trajetórias das pessoas. Lógico, tem todos os momentos difíceis, mas eu compartilho também da opinião do Lenin, que está muito mais ligado a um sofrimento que é gerado pela sociedade, a um local que é colocado, a uma posição que a gente é colocado na sociedade, do que propriamente um sofrimento nosso. Era o Vitor sofrendo ali com ele mesmo, etc, até porque a gente não se constitui sozinhos. E isso é tão forte que a gente passa às vezes por algumas experiências, porque primeiro as pessoas confundem orientação com identidade. Então, aí quando você vai falar, não, orientação não é isso, mas isso é identidade e tal. Aí pior ainda quando você, né, não, mas como? Você é homem trans, gosta de mulher. Ou você é homem trans, gosta de homem. Ou você é homem trans, gosta dos dois. Como é que é isso? Então, as pessoas fazem confusão e te cobram, né? Eu que demorei, né? Eu fui casado há alguns anos, né? Muitos anos, tive 3 filhos. E aí o pessoal cobra nessas conversas assim, e você diz que a sua vida, enquanto você foi casado, era muito ruim. Que sexualmente era péssimo, que não dava para chegar perto. E quando você fala que não, tinha horas que era muito legal. Não era ruim não, né? Por quê? Eu fui me identificando, né, com outro gênero, não significa que tudo que eu vivi foi terrível. Não foi. Foi terrível. Algumas coisas foram. E aí a sociedade que fez, né, com que isso fosse. Na escola, foi muito tranquilo, né? E aí eu digo que a criança, ela não tem preconceito, né? O preconceito está no adulto. Eu trabalhei, quando transicionei aos 49 anos, eu fazia 14 anos que eu trabalhava numa escola. E os alunos, até então, no final do ano, né, eu trabalhava tem aqui uma parceira da escola que está ali. Eu trabalhava de manhã com alunos da 1ª a 4ª e à tarde com crianças do SEI, que eram bebês até 4 anos, né, de idade. E até o final do ano eles me chamavam por outro nome, né? Eu era a professora, tal. Quando eu cheguei na escola, minha transição acontece quando eu resolvo de fato, né, encarar isso e viver. Eu chego na escola em fevereiro, no primeiro dia, vou até a direção da escola, me apresento e ela falou, olha, está tendo uma reunião de pais, se apresente. E foi fantástico. Ela falou, se apresente que eu estou aqui. E aí eu me apresentei para as famílias e depois me apresentei para os alunos e não tinha criança, nenhuma criança, nem lá na escola, nem os maiores, nem os menores, nunca falaram assim, mas, ô Lenin, você era mulher? Não. Para eles, bastou eu dizer, olha gente, aqui é o professor Lenin, eu me reconheço na identidade masculina, para os maiores. Para os menores, era só isso, sou o Lenin. E quando alguma criança falava outro nome, é Lenin. Pronto, acabou. Então, a criança não tem. Os pais, às vezes, têm. Eu tive uma situação de uma mãe que foi na escola porque falou que o filho estava confuso. Porque eu tinha sido professor no 1º ano e ele estava no 4º ano. Então, ele conviveu comigo. E eu falei, vamos chamar esse menino. Não precisa. Eu falei, vamos. Se ele está confuso, a gente vai esclarecer. Ela falou, mas antes eu queria falar. Aí eu falei, por quê? O que aconteceu? O fato da minha transição acontecer na escola foi positivo. Porque eu tive que fazer muitas discussões com os alunos. Se fosse hoje,
eu seria afastado, com certeza, né? Hoje eu não poderia discutir isso na escola, mas ainda bem que naquele momento foi possível. Então, eu falei para ela, falei, olha, primeiro vamos conversar um pouco, o que você pensa sobre questão de gênero? Ela falou, professor, não, é que eu respeito, eu não tenho preconceito. Eu falei, não. Eu falei, você sabe que aqui a gente tem essa discussão, né? Ela falou, sei. Eu falei, o que é a discussão de gênero? Ela falou, não é falar de gay, não é falar... Eu falei, não. Aí eu falei, olha, quantas horas você trabalha por dia? Ela falou, eu trabalho 18 horas, porque eu trabalho 12 horas fora. Quando eu chego, eu trabalhava em salão de beleza, quando eu chego eu tenho que fazer as coisas em casa. Eu falei, seu companheiro? Trabalha 8. Eu falei, e quando ele chega? Ele senta lá no sofá, porque ele está tão cansado, que ele senta e vai ficar lá, assistindo televisão, porque eu tenho que fazer janta e arrumar as coisas. E eu falei, então, discutir gênero é isso. Discutir gênero é tratar essas questões, né? Essa opressão, que você sofre, que eu sofro, que o outro sofre. E nisso o menino chegou. Aí eu falei, então, você estava com dúvida, você quer fazer alguma pergunta? Ele falou, não tenho dúvida nenhuma, não. Eu falei, mas você não quer perguntar alguma coisa, porque eu dei aula com você no primeiro ano? Não, tá tudo certo, Lene. Você já conversou, tá tudo certo. Acabou. Foi a única situação. Já com os professores eu tive, né? No SEI, teve uma professora que procurou a gestão da escola para falar que eu faço um trabalho de literatura na escola, como é que o filho dela, que era aluno na própria escola, até um dia antes ouvia a história de uma mulher e depois ouve a história de um homem, como é que ela ia chegar. E aí a direção ficou toda sem saber o que responder e veio falar comigo. Eu falei, olha, peça para ela fazer o registro. Peça para ela registrar que eu respondo judicialmente, a gente entra em um processo, só que avisa ela, que ela pode sofrer um processo por isso. Então, o preconceito a criança não tem, é o adulto que tem. É o adulto que olha para você e te enxerga do jeito que convém a ele. E que trata você do jeito que é melhor para ele. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ensina isso, né? A gente é ser individual, pensar na gente, não se colocar no lugar do outro, né? Então, se eu tenho, é mérito meu, e se eu não tenho, é responsabilidade minha também. Infelizmente, a gente vive numa sociedade assim. No servidor, com relação ao banheiro, que eu acho que a Silvana estava falando, gente, ela falou do nome, é muito importante quando você pede para usar um banheiro, ou quando você vai até o banheiro, que você possa usar o banheiro de acordo com a sua identidade, né? Pior do que dizer, você não vai usar um banheiro masculino ou feminino, é dizer para você usar o banheiro das pessoas com deficiência, né? Às vezes a pessoa vai ajudar, né? Ele fala assim, olha, usa esse banheiro aqui, ó. Eu não estou sendo preconceituoso, usa esse banheiro aqui. É uma das maiores violências que tem. Porque aí é dizer para você, não, você não é mesmo, você vai usar aqui porque você tem uma deficiência e você vai usar uma deficiência e pronto. É te colocar nesse lugar. Então, e é papel, né? Todos os órgãos públicos, na educação também, tem que garantir o uso do banheiro. Tem que garantir que a pessoa seja respeitada, seja criança, né? Seja adulto, que ele possa fazer uso do banheiro de acordo com a sua identidade. Só que está muito longe do papel para o cumprimento. Esse cartaz com o nome social não são todos os postos de saúde que tem. Não são. Né? Escola, são raríssimas as que tem. Né? O final do ano passado, acho que foi, né? Foi. 2018? 17. No final de 17. Final de 17. O prefeito de São Paulo soltou um decreto dizendo, né, sobre o uso do nome social, que todas as escolas, autarquias, tal, teria que ter o nome social. A escola que eu trabalho
Até hoje não tem. E eu trabalho lá. E eu me coloco como mãe trans na escola, faço discussão na escola. Mas até hoje não tem. A diretora tenta garantir. Ai não, olha Lene, mas aqui você não é desrespeitado. E eu falei, não, mas não sou eu. É qualquer pessoa que chegar aqui, tem que estar ali, ó. E se não chegar ninguém, tem que estar ali também. Né? Porque é um sinal de existência e de resistência. Cada cartaz desse é resistir. Né? O ano passado foram 167, eu estava lendo hoje, assassinatos de pessoas trans. Né? Pode ser que eu confunda alguma porcentagem, mas 86% eram mulheres trans. Desses 86%, 78% eram mulheres negras. Porque uma vez a gente, no curso, né, eu me lembro muito bem que um dia foi discutido sobre marcadores de diferença. Se você for trans e for negro, se você for trans, negro e gay, está morto. Está morto. E pobre, aí a desgraça é total. Né? Foi um pouco, né, que a gente conversava naquele momento. Então, o que eu acho que é bacana essa iniciativa de vocês. Eu acho importante, como a Silvana falou, que na disciplina de vocês tenha essa questão de gênero, essa discussão de gênero, porque hoje, né, pelo menos com essa possibilidade de você se colocar ainda existe, né, a gente ainda está podendo dizer o que é, as pessoas estão dizendo, né, e vão dizer, e vão ocupar os espaços, porque a gente existe, né, não tem como. A gente existe. Quando você conversa, a escola tem todo o cuidado para você não falar da questão de identidade quando você fala gênero. Conversando com criança do 5º ano, uma criança falou. Ela falou, ai, tem 2 amigas trans. Eu nem ligo. Ela falou para mim, tudo bem. Ela falou, professor, só que assim, uma gosta de menino e de menina. E a outra gosta só de menina. Ela falou, mas não é nada comigo, não é minha vida. Pra mim tudo bem, são minhas amigas. E a professora ficou vermelha, morrendo de medo, querendo me cortar o assunto a todo custo. Ela falou, olha, vamos parando por aqui, não é esse assunto, vamos voltar, que todo mundo aqui tem que respeitar todo mundo, que sempre termina com isso, todo mundo tem que respeitar, mas se não é construído essa relação, né? Porque os papéis estão dizendo que todo mundo tem que respeitar. E acho que também é importante pensar como construir isso no espaço da universidade também, né? Porque isso que o Lenin está dizendo, que acontece com as crianças, acontece com a gente na universidade, né? É da mesma forma, né? A gente não aprendeu com as crianças ainda. E é também essa questão, por exemplo, da lista de presença, né? Não sei como é que é aqui na saúde pública, como é que é a questão do nome social, como é que é um estudante trans ou uma estudante trans quando vem, como é que ela pode, né, ter um registro, tem todo um... Mas às vezes a secretaria não sabe fazer, o professor às vezes chama pelo nome do registro e não chama pelo nome social. Tem toda uma... A gente precisava fazer um tutorial, na verdade, para os professores. Estava pensando em fazer isso mesmo, aqui na universidade Lembro quando a gente fez o curso, né, lá nas sociais, a gente colocou a plaquinha do uso do uso do banheiro. No dia seguinte, era à noite, a gente foi. No dia seguinte de manhã, as plaquinhas estavam arrancadas. E a gente foi colocando, até que houve uma pressão de estudantes trans. E aí a plaquinha agora ficou, mas assim, às vezes é um problema, assim, às vezes nos banheiros femininos, às vezes tem meninas que quando entra uma menina trans, a menina dá piti, sabe? Acontecem coisas absurdas. E talvez aqui também devem acontecer. É importante, né, quando vocês se depararem poderem auxiliar. As coisas tão banais, parecem tão simples, mas são fundamentais, né, que é o uso do banheiro. Sim. Coisa básica da vida. Eu conheço 2 meninos trans que saíram da FIFELESH pela transfobia de lá.
assim, nas sociais, lá no curso da graduação que eu acompanho, geralmente, assim, desde que eu entrei há 6 anos, os alunos e alunas trans que eu recebi, todos saíram. Teve uma aluna que ficou, acho que ela pediu transferência para outra, ou trancou, mas ela já tinha uma outra graduação. Um caso que foi assim mais, digamos, tranquilo, entre aspas, mas todas meninas trans e meninos trans saíram, teve uma evasão, assim. Então você tem, assim, foram poucos, sei lá, 3, 4 alunos trans que eu conheci, que eu acompanhei nesses 6 anos, e desses 4, 3 saíram, dos que eu acompanhei em sala de aula, né? Comigo, assim, que estavam mais próximos a mim, mas há outras, né? Fora um número grande de alunos, né, que desistem mesmo de estudar, né? Que Isso. margem, Que não consegue chegar na na universidade, né? Que para aí no ensino fundamental, porque não consegue lidar com as violências. Porque é muito difícil lidar. E a gente diz isso de um lugar que a gente ainda consegue. A gente vai para a terapia, a gente vai para o médico, a gente tem uma formação, uma discussão que faz você elaborar um pouco isso. Agora, pensem em mais de 90% de pessoas que não têm esse recurso. E que aí, gente, vive à margem. Acho que podia abrir para pergunta, nós já falamos aqui demais. Não, sim, eu estou aqui comentando bom, enfim. Tem que vir aqui. É melhor. Para aparecer na câmera? Oi, gente. Boa noite, pessoal. Então, assim, agradecer novamente a presença de vocês, Silvana, vocês dois. Realmente, assim, acho que abrir esse espaço é muito importante na faculdade. Dou todo apoio que você faça tutorial para nossos coleguinhas, todo apoio. Eu acho que são pequenas iniciativas como essa que talvez a gente vai plantando sementinhas e a gente espera que dê frutos, né? E ouvindo vocês, eu estava ali falando com a Paula, quer dizer, a gente está num momento tão complicado, né, assim, sim, é muito complicado, agora está uma coisa mudando, né? Sim, ouvindo vocês, minha sensação é assim, eu estou vendo relatos de sobreviventes, sabe? Cada vez mais sobreviventes, porque tem um enfrentamento a fazer, né, no plano do cotidiano, né? Não apenas no plano político, a gente tem, acho que a gente que está na academia, né, tem essa dimensão do enfrentamento político, a gente tem esse espaço, esse lugar, né, importante, institucional, político, lugar de fala, enfim. Então tem essa dimensão política, né, mas também cada um de nós pode fazer um pequeno enfrentamento nos nossos cotidianos, né, assim, essa é isso que você está falando, assim, são pequenas coisas que a gente consegue ensinar para quem está perto da gente sobre como ter isso, a dimensão do respeito, né? Assim, é a primeira dimensão, palavra que me vem à cabeça, que é pensar a dimensão de como se importar com o outro, né? E ter essa dimensão do respeito para com essa outra pessoa, né? Do modo como ela se identifica, enfim. Mas, enfim, são questões iniciais para a gente, mas eu queria também ouvir vocês, porque, enfim. Mas, novamente, agradecer muito. Boa noite. Antes de tudo, parabenizar especialmente os professores Victor e Lene, falo que vocês se vão bem, mas vou me explicar pelo porquê do citá-los primeiro. Trabalho na FBC com formação de professores. Então, vê-los como professores e construindo isso na rede me parece uma revolução epistemológica, inclusive. É muito além de político, é fundamental. E como nas universidades, a nossa batalha acadêmica, política, já com os mais adultos, apesar de a gente estar nesse campo de Alice, né, nesse mundo um pouco mágico ainda, que a gente consegue estar na beirada do pensamento e da ação política, na rede a situação é outra, é muito diferente. E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem, por favor, compartilhar um pouco, o Lene falou muito mais, mas vocês trabalham com crianças, né, Fundamental 1, como é que vocês fazem esse conjunto de trabalhos que permitem com que
como vocês falaram, nas crianças os preconceitos só aparecem muito menos, né? Como é que vocês conseguem inserir na prática de vocês discussões e produções que fazem com que a relação de cuidado e de respeito com os corpos, né, fiquem fora dessas caixinhas e desse olhar preconceituoso do outro, que aparece mais nos adultos? Acho que eu um pouco. Vamos fazer uma roda? Quem mais? Porque A gente vai, vocês podem. Meu nome é Mariara, sou nutricionista e a pergunta é com ele, não sei se o Vitor também já teve essa experiência, que o Henrique comentou que no Santa Cecília ele é atendido por uma nutricionista. E aí eu queria saber como é a abordagem dela, se ela se preocupa com sua identidade de gênero ou se ela se preocupa apenas com fatores biológicos, como risco de infarto, essas questões. Porque aqui no curso de nutrição, a professora Fernanda saiu e ela está levantando essa discussão na formação do profissional nutricionista, colocando isso como um fator importante na hora que for prescrever uma dieta, na hora que for tratar com o paciente, com a pessoa, na verdade, do paciente. mais alguém? Bom, eu vou responder a dela, que é uma questão mais objetiva, da questão da... Então, eu vou responder primeiro. Eu fui uma vez e nunca mais voltei. Então, tá certo. A nutricionista, ela, apesar dela fazer parte da equipe multidisciplinar, a preocupação dela é especificamente com o biológico, com o corpo, né? Então, quando eu cheguei, quando ela olhou para mim, ela já falou. Ela falou, então, tomando hormônio com esse peso, aí eu fiquei, falei, bom, hormônio todo mundo toma, né? Só quem não quer fazer reposição hormonal, mas todo mundo. Aí passou, eu falei, então, mas como? Aí ela falou, você deve ter diabetes, né? Senão eu tenho, gente. Aí eu falei, tenho. Muito antes do hormônio. Ela falou, tá. Aí pressão alta também. Eu falei, tem sim, pressão alta desde os 30. E aí a questão dela, ela foi assim, sabe? Quando ela terminou de falar, a minha vontade era sair correndo dali, pegar aquele papel que ela deu, que eu nem sei onde eu coloquei, quando eu cheguei em casa, eu falei com os meninos, falei, olha, eu tô aqui com uma dieta que eu nem sei o que é isso, e jogar fora. E aí ela falou, olha, caminhada, porque você não deve caminhar também. E eu falei, também não. E aí eu falei, olha, eu não caminho, aí eu fui tentar explicar que eu não podia caminhar porque o médico proibiu e tal, porque eu tenho uma questão na coluna que me impede de fazer caminhada, mas ela falou, tem que caminhar. Tem que caminhar. Você volta daqui 3 meses, tenta perder 10 quilos. 10 quilos. Eu saí muito e cheguei em casa e comecei a caminhar. Falei, não, vou caminhar, tem que caminhar, né? Até comentei, falei, gente, ó, bati a recorde com o irmão dele. Caminhei 5 quilômetros, 4 quilômetros, né? Até o dia que eu senti uma agulhada no problema que eu tenho, fiquei 1 mês sem andar, quase. Espantador, porque eu não podia, era proibido fazer caminhada, né? E aí parei as caminhadas e não quero nem ver aquela... Porque realmente ela não tem esse olhar, eu acho que como poucas têm. E eu não acho que é só com as pessoas trans, né? Eu acho que qualquer pessoa, se for uma pessoa obesa, também passa pela mesma situação, né? O que elas querem, no meu caso, eu dei de bandeja, porque todas as questões de saúde que ela perguntou, eu tinha. Mas eu tenho uma amiga que também é obesa e ela não tem nenhuma questão de saúde. E a nutricionista quase caiu quando viu que os exames dela estavam normal e ela tinha mais que 100 quilos. Então, o olhar não é esse olhar, ainda não tem, né? E lá é uma equipe, deveria ter, não tem. E faz isso, as pessoas não vão. Tanto é que se você for lá, você vai encontrar vaga para ela semana que vem. Porque as pessoas não vão, porque saem aterrorizados de lá. E acho que é para se pensar mesmo, como olhar para as pessoas.
Só um parênteses, não tem, né, na formação, não tem no preparo e não tem na produção científica. Né? Porque é isso, então na nutrição, a gente entra no campo, tem uma aluna que fez uma revisão sobre isso, que se coloca transexualidade, transpessoas trans e nutrição, não tem produção, não tem investigação, não tem, só assim, está, aquela coisa ausente. E as outras pessoas que estão se propondo para fazer isso é com o olhar biomédico. Exatamente. Eu vou pegar uma pessoa trans, eu vou medir ela para saber qual a população. Taxa de hormônios. Efeitos do hormônio. E Fora o tanto que ela me mediu, viu? Ela queria medir tudo. Eu falava, mesmo, precisa medir? Nossa, ela queria medir tudo. A gordurinha. Todas as gordurinhas, tudo aqui, tudo. Aí ela falou, não, porque tem que medir, você tem que perder não sei quantos centímetros, não sei quantos quilos. Mas eu acho que falta mesmo essa formação, né? E a gente é visto como objeto de pesquisa, infelizmente. Não foi diferente uma enfermeira do Hospital do Servidor Público quando eu fiz, quando eu fiz a cirurgia de varizes. E eu estava toda enfaixada, até aqui em cima, o médico me deu alta, porque eu fiz a cirurgia. Para começar, ele falou, olha, o paciente só vai quando tiver um quarto na ala masculina. Eles ficaram até às 3 da manhã para me colocar num quarto. Porque eles estavam desesperados, porque queriam me pôr no quarto feminino, e o médico, ainda bem, bateu o pé e falou que para o quarto feminino eu não iria. Quando eu subi, que eu passei no corredor, 3 quartos vazios, com cama. Aí me colocou num quarto, nada, mas com um senhor com uns 80 anos que tinha Alzheimer. Acho que para ele realmente não me ver e eles não terem que explicar nada. Isso tudo bem, foi no outro dia, eu tive alta, uma enfermeira com 30 anos de profissão, porque ela me falou que tinha isso, entra no quarto de manhã, trancou a porta do quarto. Aí falou assim, eu queria ver sua cirurgia. Eu falei, não dá pra você ver, né? Falei, tá tudo enfaixado. Não é dessa cirurgia. Eu falei, não. Eu queria saber se você já fez aquela. Eu falei, não, mas do que você está falando? Não, aquela cirurgia. E eu não tinha feito mastectomia. Eu falei, não. Você está me perguntando se eu tenho pinto, é isso? Olha, é isso. Você já fez? Eu falei, olha, você está sendo transfóbica, você sai daqui agora que eu vou fazer uma queixa, vou fazer um registro. E aí ela pediu, pelo amor de Deus, desculpa. Até hoje ela deve estar em dúvida se eu fiz ou não fiz, porque eu também não respondi. Deixei ela, e aí ela se retirou, né? Então são violências, né? Porque aí eu fiquei pensando, poxa, eu estava lúcido, né? E conseguia reagir. Aí eu falei, nossa, se fosse a cirurgia da coluna, eu ia estar lá no aquário, objeto de visitação pública. Então, essas questões que eu acho que tem que pensar, né, na questão do hospital. Né? Onde, até que ponto, né, eu respeito, até que ponto eu aprendo e até que ponto eu estou violentando o corpo do outro ou o outro. Com relação à escola, eu faço um trabalho com eles desde há muito tempo, com todas as crianças, de literatura. Então, eu parto desse princípio. Eu leio, eu tenho, né, procuro ter comprar mesmo, porque na escola nem sempre tem livros que tratam da demanda de gênero, questão racial, questão dos povos indígenas, e aí eu faço sempre essa leitura. A partir dessas leituras, eu vou para a discussão com eles. Então, eu li um livro para eles que chama Ceci Tem Pipi, que é um livro, não sei se vocês conhecem, é um livro que conta a história de uma menina que ela chegou num lugar e lá só existia os com pipi e os sem pipi. E os com pipi era mais forte que os sem pipi. Só que essa menina chega lá e ela começa a fazer tudo com muito mais força. Ela subia na árvore mais alta, ela jogava a bola melhor, e aí o menino fica desesperado. Ele fala, não, alguma coisa ela tem de estranho.
será que ela tem alguma coisa escondida? Ele começa a persegui-la. E aí ele olha por debaixo olha por baixo do banheiro, não consegue ver nada porque ela faz xixi sentada, não consegue ver. Vai dormir na casa dela porque se torna amigo. Ela dorme com pijama de mamutes. E ela desenha mamutes, não desenha florzinha nem boneca. Aí ele fica desesperado. E aí eles vão para um acampamento, que as famílias são amigas, e aí ele chama ela para ir para tomar banho no rio. Ela topa. Quando chega no rio, ela percebe que esqueceu a roupa de banho. Aí ele pensa, agora é tudo ou nada. Ele fala, vamos tomar banho nus? Aí ela fala, vamos. Ele pensa, é a chance da vida dele. E aí ela tira a roupa, é um livro infantil bem pequenininho. Aí ela tira a roupa. Quando ela vira, ele olha para ela e fala, nossa, você não tem pipi? Ela fala, claro que não, eu tenho perereca. E aí a partir daquele momento, não é os com pipi e os sem pipi. É os com pipi e os com perereca. Então o livro deixa uma questão, não define o gênero dela, não fala que ela é menino ou menino, ela é com perereca. Então é a turma dos com pipi e os com perereca. E aí muda toda a rotina do grupo ali. E a partir disso a gente começou uma discussão, se todos os corpos, como é que são os corpos. E foi nessa conversa que a menina disse, porque aí o menino falou assim, mas os corpos dos meninos são tudo igual. Eu falei, mas são. E aí a gente começou a discutir. Aí, não são. Aí tem os gordos, os magros. E aí a gente foi para chegar até essa questão. Então eu sempre estou a partir da literatura. Eu adoro ler para eles, é um momento muito prazeroso. E eu sempre tento trabalhar essa questão da diferença, do respeito, né? Atualmente nós estamos com uma menina de 10 anos que ela fez aquela oferenda, ela fez o santo. Então ela tem que ter toda a questão, ela tem que usar aquela roupa, ela tem uns movimentos. Então a gente está sendo uma outra experiência, porque conviver é muito legal, porque eles estão aprendendo ali junto, né? Então é nesse aspecto. Com os adultos, a gente fez, eu e o Vitor, ano passado, uma questão de gênero. Nós discutimos em 3 momentos com a escola, onde o Vitor fez toda a parte de nomenclatura e tal, mais teórica, e eu falei um pouco mais da experiência, né? Eu acho que mudou um pouco, porque quando você entrava tanto na outra escola como nessa escola, tinha muito assim, você chegava lá na sala, às vezes estava uma roda de professoras, meninas conversando, e elas falavam, e elas me tratam, me respeitam, tudo, mas aí elas falavam assim, olha, porque eu gosto, ó. Aí eu falei, gente, é de pau, né, que vocês gostam? Eu falei, não é homem ou mulher. Eu falei, vocês gostam de pau. Eu falei, e aí eu brinco muito, eu falo, pau a gente compra na 25 de março. É só, tem vários modelos, tamanhos, cores, então, eu comecei. E isso mudou. Eu não via mais esse tipo de entre aspas, né, porque de brincadeira, né? Eu acho que é nesse sentido. Na escola a gente faz assim. Isso, e eu também estou tentando seguir esse caminho da leitura e fazer algumas vezes também assembleias, aí a gente definia que um tema eu escolho, o outro eles escolhem, e por aí. E aí também quando apareceu em uma das salas que eu tô, com o tempo de projeto, que é 6º e 5º ano, então tem várias salas lá, apareceu em uma questão que a professora comentou comigo, que no livro de história trazia as histórias dos povos antigos, então África, Grécia, etc. E que quando era África teve um pessoal assim se tremendo por causa do livro e achando que aquilo era errado. Aí eu já estou pensando também a partir de alguns contos africanos, trazer outras perspectivas que eles não conhecem dos povos africanos, trazer esse lado que não é só de escravidão e outras coisas. E também o material da rede, ele vem no 7º ano, eu tive a oportunidade rapidamente de olhar o caderno, ele vem com identidade de gênero e expressão de gênero. Eu estou até para montar uma formação por enquanto interna, para perguntar como que a gente quer que o aluno chegue no 7º ano
conseguindo debater identidade de gênero, expressão de gênero, se a gente não debate em momento nenhum. Tem alguns momentos que o caderno ele traz algumas reflexões sobre gênero, etc., mas a gente não debate em momento nenhum essa diversidade, inclusive tem medo, né, de debater isso. E também tem algumas críticas ao material em outros pontos, que ele começa uma discussão super legal e depois, e aí, o que acontece nos corpos de meninas e meninos quando na puberdade, por exemplo. Então ele tem uma lógica sempre muito binária e muito marcada de corpo. E aí acho que vale uma questão para a universidade, né? Quando vai falar de corpos, né? Talvez mudar essa nomenclatura, né? Falar, ó, são corpos, esses corpos são assim, esses corpos têm isso, esses corpos têm. Porque ainda aí é mesmo de universidade, aí é da forma como a ciência vê, né? E como manda para as escolas também dos livros, né? Corpo de menina, o corpo da menina, aparelho reprodutor é da menina, esse é. Então, também a gente tem esse cuidado, né? A gente fala, olha, esses corpos são assim, esses corpos são assim. Para tentar desconstruir essa questão de menino, menina, meninos. Tem muita, também surgiu uma questão dessa, mas só quem tem filho são as mulheres. Eu falei, não. Aí a gente começou a conversar sobre isso, aí eles vão entrando também mostrando o que eles têm de dúvida, né? Acho que foi uma menina até que me perguntou se os homens podiam ter filhos. Aí eu falei, podem. Aí uma menina falou, não pode. Aí a gente começou a discutir a partir daquilo. E também eu acho que a questão da nutrição e da saúde tem também muito... Eu não sei assim como chamar, mas tem muito, não. Se ele não emagrecer, ele vai ficar sem hormônio. Porque agora, tipo, eu fumo, né? Eu tô tentando diminuir, mas fumar ainda é uma coisa pior, assim. Mas é muito essa coisa, né? Você vai ter um negócio, realmente posso ter. Mas enfim, também várias outras pessoas podem ter. E aí fica muito nesse jogo, né? Tipo, mas aí então vou te deixar sem hormônio, E querendo ou não, a gente sabe que tem todo um mercado clandestino por aí. Quem quiser, se eu quisesse tomar além da conta que eu tomo, se eu quisesse fazer outros usos aí, tem várias pessoas que estão nessa situação, né? Ou porque não tem acesso, igual eu consegui frequentar o CRT mesmo sendo de Minas Gerais, tendo vindo de outra cidade, vim aí até chegar a morar em São Paulo, de fato, mas foi super difícil. E aí a gente conhece N casos de mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias que fazem uso de hormônio por conta própria, que não tem nenhum tipo de acompanhamento. E aí como fica isso, né? É bem complicado. Mais perguntas? Sim, eu tenho várias. Não, assim, eu acho. Tem uma coisa que eu acho que vocês tocaram um pouco em algum momento, que com a presença silvana isso tem esse lugar também, que é um pouco esse lugar da pesquisa acadêmica com pessoas trans, né? Digamos, nos cursos de graduação, não sei como está a pós-antropologia, mas é muito raro encontrar pessoas trans fazendo cursos de pós-graduação, infelizmente. Então a maior parte da pesquisa que se faz sobre temáticas trans não é feita por pessoas trans. Isso pode ou não ser um problema, porque a Silvana estava trazendo isso, assim. Mas eu queria ouvir um pouco sobre isso, assim, porque assim, a gente tem estudantes que estão fazendo pesquisas sobre acesso à saúde de pessoas trans, ou estão participando de redes com pessoas trans, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco sobre, assim, como vocês estão percebendo isso, que tipo de demandas vocês estão construindo, que tipo de limites devem existir, e um pouco ouvir a Silvana também, desde a experiência de também ter sido, a partir do momento, ter sido colocada no lugar de mulher cis que pesquisa com pessoas trans, né? Enfim.
Só que você não sabe se eu tenho um pipi aqui. Não, mas você foi colocar nesse Eu te lugar. mostrei. Mas você foi colocar nesse lugar porque Quem eu sei. disse? Mas eu fui colocada nesse lugar. Então, é como eu estava falando, né? Hoje, né, a minoria das pessoas trans tem acesso ao segundo grau, ao ensino médio, né? Que dirá a universidade. A gente tem o ideal, eu acho que seria não muito mais que interessante, seria fundamental que pessoas trans estivessem nas universidades e falando sobre as suas histórias, sobre as suas experiências, sobre os seus corpos, sobre as suas... Mas, infelizmente, a gente tem um grupo muito pequeno, mas já tem. Nós temos, né? A Mara Moira, tem algumas, né? Que estão aí na universidade. Mas são muito poucas. Eu acho que antes, né, da gente discutir essa questão, né, das pessoas chegarem à universidade, a universidade ainda está muito distante, né? Eu já falei isso para a Silvana em casa outro dia, mas a universidade está muito distante ainda da população no geral, trabalhadora, da classe trabalhadora no geral. E principalmente as pessoas que são marcadas, que a sociedade marca pela diferença. Né? Porque eu não sou diferente. Quem me diz que eu sou diferente? Quem é que diz para a pessoa negra que ela é diferente? Não é ela. Quem é que diz? É o outro que diz para ela. É o outro que diz para mim que eu sou diferente. Não sou eu. Mas então, para essas pessoas, ainda tem toda essa questão de você enfrentar a situação de violência. E isso inibe. Né? Eu tive, né, falei para vocês, uma situação de transfobia no Poupa Tempo. Hoje o irmão dele foi buscar o meu RG. Porque é difícil. Né? Então, eu me coloco num papel de quem tem acompanhamento. Então, vamos pensar em quem não tem nenhum. Né? Em quem não tem nenhum. Talvez se aproximar um pouco, né, da população trans, e aí eu cutuco a universidade, né? E a Silvana, eu acho que já fez pesquisa nesse sentido, mas discutir objetivamente a sobrevivência da população trans, né? Antes de discutir desejo de cirurgia ou não, né? A população trans, ela só quer, a maioria, ela quer um trabalho, ela quer ter seu nome reconhecido, ela quer chegar em casa e ter um prato de comida lá para comer, uma cama tranquila, um quarto, não precisar, né, se submeter a tantas violências como a gente vê que se submetem, né? Começar a fazer as coisas por desejo e não por simplesmente sobrevivência. Então eu acho que talvez uma forma de trazer essa população, né, trazer essa comunidade mais próximo da universidade, no sentido de garantir isso, é discutir a questão mesmo da sobrevivência trans, né? Como é que é a sobrevivência. Eu estou falando na perspectiva do trans, mas eu acho que de todas as dicas, né, que dizem que a gente é minoria, né? Que é assim que a sociedade fala, que nós somos as minorias, né? Não sei onde nem para quem, mas ela diz isso, que os negros são minorias, que os povos indígenas fazem parte das minorias, né? Não, a gente faz parte dos sem direitos. Das pessoas que são violentadas e são oprimidas no seu direito. Isso a gente faz parte. Então eu penso que talvez, né, talvez seja esse caminho mesmo. Eu acho que tem uma coisa importante de pensar na questão trans, que é pensar junto com a questão racial, que eu acho que é assim, na Universidade de São Paulo, que foi a última universidade do Brasil pública a introduzir ações afirmativas, a gente pensando assim, por exemplo, professoras negras na Universidade de São Paulo, são 31 professoras negras, pardas, pretas e pardas. Num hall de quantos mil professores? Não sei quantos mil, mas assim, é 0,5%. Que são professoras negras, né? Então tem essa questão, acho que são muito próximas, né? Que tem a ver com o que o Lênin está dizendo dessa questão das classes populares mesmo, né? Que eu estou dando disciplina de feminismos negros, a gente está lendo algumas autoras como a Beatriz Nascimento, por exemplo, e
companheiros dela, 77 discutindo a questão dos negros na universidade e como ainda está muito a mesma coisa, né? Nada mudou, continuam as mesmas demandas, né? As mesmas invisibilidades, e na questão trans a mesma é ainda mais grave, né? Ainda mais grave, porque são pessoas que não conseguem, né? Não completaram o ensino médio. Então, antes de pensar se elas estão pesquisadoras trans, tem que pensar se elas completaram o ensino médio para fazer o vestibular, né? E algumas, bom, mas aí é super complicado, né? A UFBA que tinha cotas para pessoas trans, né? Essa pessoa, que eu não vou dizer o nome, né? Tirou as cotas para pessoas trans. A gente teve, eu faço parte de um programa interdisciplinar, que é o Diversas, programa de humanidades interdisciplinar. A gente abriu cotas para pessoas trans. A gente teve um menino trans, uma única pessoa que fez a seleção, que não conseguiu, mas uma pessoa, um menino trans, assim, e a gente não teve demanda, não teve, eles não chegaram, porque eles não chegam, e era um menino trans, né? As meninas trans às vezes estão numa situação, bom, não sei, é difícil. Agora essa coisa, acho que de pensar pesquisa como, pesquisa sobre, a gente tem que pensar, acho que num campo maior, né? Por exemplo, povos indígenas. Hoje a gente já tem vários indígenas estudando na universidade. E, né? Então, antes você tinha só homens brancos estudando povos indígenas. Eu já tenho, acho que é algo que talvez, mas o que as meninas trans, mesmo a Mara fala isso, a Moira, né? E mesmo a gente tem uma aluna trans que fez mestrado em antropologia, que é a Terra, né? Que fez mestrado com a gente lá. Ela falou assim, eu não quero falar sobre trans, eu sou uma mulher trans, mas eu não quero ser chamada para falar da questão trans, porque ela estuda a questão racial, a questão das crespas, das meninas pretas, né, é outra coisa, outro rolê, e ela não quer, né, então assim, ao mesmo tempo, então tem isso, né, que você não precisa necessariamente estudar a questão trans sendo trans, ou estudar a questão mulher negra sendo mulher negra, ou estudar a questão gay sendo gay, mas isso geralmente acontece, né, também, porque são questões que afetam as pessoas que sofrem aqueles preconceitos. E essa questão, quando a gente montou o curso, essa coisa que o Zé está perguntando, o curso da Transcursando, muita gente cobrou da gente que eram mulheres cis propondo um curso trans, mas na verdade não foi bem assim, né? A gente tinha pessoas trans com a gente, mas era como se quisessem me classificar numa caixinha e eu não pudesse sair dela, né? Então, que pra mim é muito difícil, assim, como antropóloga, eu sou muito das ambiguidades, assim, me movimento pelas fronteiras, pelas ambiguidades, é um pouco que me movimenta. Eu não consigo me enquadrar. Então, na verdade, isso pra mim foi difícil, assim, me colocar como você é mulher cis, então você não pode falar de nada que tenha a ver com a questão trans, porque você tem uma perereca, né? Se eu tivesse um pinto... E aí eu problematizei, algumas alunas também vieram me perguntar isso, bem jovens, né? Eu falei, mas você sabe se eu tenho pênis? Por que você está me colocando nesse lugar como mulher cis? Me provocando. Você não sabe, se eu tive um pênis alguma vez na vida e não tenho uma... Sabe, isso importa, né? De que maneira? O meu corpo está categorizado dessa forma, então acho que é o nosso papel um pouco problematizar essas caixinhas, né? E pensar na representatividade mesmo, né? De que lugar que a gente está falando e de dar visibilidade. Eu acho que assim, o meu movimento nas pesquisas é dar visibilidade, assim. Eu acredito que eu quero dar visibilidade para questões que não estão sendo visíveis na universidade. Então, dar visibilidade aqui, dar visibilidade na sala de aula, dar visibilidade nos meus textos, com os meus amigos, sei lá, né? Um pouco do tipo de academia que eu acredito, né? Mas às vezes é difícil, porque também a gente sofre de preconceito. Quando eu cheguei na universidade, em São Paulo, como professora, apesar de ter feito graduação, tudo aqui, lá, né? No campus Cidade Universitária, aí falava assim, não, Silvana, você é da antropologia urbana, você não pode falar de gênero em público. Oi? Ele fala, a pessoa, um colega, isso você corta depois, um colega me falou assim, mas eu acho que isso é importante falar, né? Porque é uma assim, quando você está no lugar de professora, mulher parda,
né, que fala sobre questões trans na universidade, incomoda. Então você não pode falar de gênero em público, porque você trabalha com antropologia urbana. Mas eu falo, eu trabalho com antropologia urbana trans na cidade. E aí, assim, era sempre esse lugar assim, olha, que tem né, que eu acho que tem a ver com a transfobia, que é a misoginia na universidade, né? Assim, do lugar que as mulheres ocupam em todos os espaços. Como professoras, aqui também é forte, né? Como professoras, as alunas também, a gente assim, tem debatido muito com as alunas. Quem são as pessoas que levantam a mão para perguntar? Não sei como é que vocês veem na escola, né? Quem são as pessoas que fazem as perguntas em sala de aula ou nos congressos? São meninos. São os pipis, os corpos que fazem as perguntas, que vão lá e levantam a pergunta, não tem, né? Pode falar qualquer coisa. E as meninas, às vezes, então assim, às vezes eu vejo em sala de aula tem muitas mulheres e poucos homens, mas as vozes que estão ali me questionando são as vozes masculinas. Então acho que tem uma série de... muitas camadas de reflexão, sabe, que a gente precisa fazer. E eu estou pensando nas micro-resistências hoje, né? Como é que a gente vai... E as micro-resistências e nas narrativas de felicidade também, né? Que eu acho que é super bonito, assim, o que o Vitor e o Lenin estão dizendo, assim. O sofrimento não necessariamente está em mim, eu não quero falar da minha dor, eu quero falar da minha sobrevivência, por que eu estou aqui, no que eu acredito, o meu trabalho com as crianças, pensar nessas narrativas de sobrevivência e de vida mesmo possível, né? Não só... Porque senão a gente vai sucumbir, né? A gente vai sucumbir como sair, né? Como resistir nesses momentos aí. Eu acho que entra muito essa questão, quando a Silvana fala isso, que ela acabou de dizer, que eu concordo também, a questão da representatividade de classe, né? Mais do que de gênero. Quando é que eu falo e represento de fato essa classe que homens trans, ou mulheres trans, ou mulheres com bebê, com perereca e tal. Mas quando é que eu falo dessa classe enquanto uma classe de trabalhadores, com representação de classe? Né? É importante ter pessoas trans? Eu acho que sim, é muito importante. E eu acredito que, né, pode ser que ainda tenha pessoas negras também. Mas isso não significa que as pessoas trans serão representadas, né? E eu vou usar um exemplo muito claro, o Tami Miranda. Ele é trans. Ele não representa em nenhum momento as pessoas trans. Exato. Em nenhum momento. Pelo contrário, né? Ele coloca que as pessoas trans, se quiser trabalhar, trabalham, né? Ele coloca que as coisas são possíveis, que ele consegue por mérito. Ele é suplente, né? É suplente. Então, o Holiday. Fernando Holiday representa quem? Ele representa os negros? Ele representa esse grupo minoritário que está à margem? Então, eu acho que é um cuidado também que a gente tem que ter nas falas. E a Silvana, quando me convidou, ela falou assim, olha, se você não quiser ir, eu entendo, mas a gente se vê e tal. Em cima da hora, né? Porque também eu tenho muito cuidado de saber onde eu vou falar e com quem, né? Então não me chame de jeito nenhum para falar num lugar onde tem burguesia, gente. Porque eu tenho vontade de matar. Então eu vou onde tem trabalhadores. Se bem que nunca vão me chamar mesmo, porque eu sou trabalhadora, ainda não vou ser chamado para ocupar um espaço desse, ainda bem. Mas eu não vou. Então, se eu for numa classe onde a defesa não é essa, que seja dentro do recorte de classe, e a Silvana sabe e respeita, e eu agradeço, eu não vou estar nunca. Por isso que quando nós chegamos, já me incomodou saber que tinha que sentar aqui atrás. Eu falei, não, eu não vou sentar. Porque não me... A não ser quando todos os trabalhadores pudessem sentar aqui atrás. Quando toda a classe trabalhadora puder fazer uso de todos os lugares, de todos os espaços, de todos os meios de produção, eu acredito nisso, pode parecer utópico, revolução, eu não vou ver a revolução, mas tenho fé que vai acontecer. Não vou estar para matar ninguém, mas tenho fé que alguém vai estar. E aí eu acho que é isso, né? É isso que tem que mover a gente, acreditar que
que o pessoal fala que é utopia, não é. É uma possibilidade. Porque a classe trabalhadora é muito maior que a burguesia. Apesar do capital, está tudo com a burguesia. Mas a classe trabalhadora é muito maior. Nós somos muito maiores do que esse grupo minoritário. Né? E a gente tem força. Basta a gente se organizar, ter alguém que lute, né, que nos ajude nesse processo também de organização, enquanto classe. Então, se eu encontrar o Tami Miranda na rua, se eu pudesse, é que eu não posso, né? O Estado Democrático do Direito não me permite. Por enquanto. Por enquanto. Mas depois você vai poder comprar sua arma, né? É? Se tudo der certo, você vai poder só comprar. Não, quando teve essa loucura do armamento, essa idiotice, eu pensei, bom, pra gente que é revolucionário e acredita na revolução, dentro da organização dos trabalhadores, seria muito bom se todos os trabalhadores fossem organizados e acreditassem na revolução. Gente, o Bolsonaro estaria dando, esse Bolsonaro aí estaria dando um tiro no pé. Mas não é. Né? A arma hoje ela existe para matar os trabalhadores e as minorias. Infelizmente. E tem matado. Tem matado todos os dias. Vamos sair com a revolução. Vamos sair com a revolução. Gente, mas alguma... Assim, a gente tem um tempinho. Se tem mais questões, enfim, tem milhares de questões, né? Isso é... Vão vindo. Não sei se tem mais questões, como vocês estão de tempo também. Tenho mais um pouquinho, mas tenho que ir pra... Posso falar uma coisinha? Não, Por favor. Acho que é mais divulgar Não, também não dá. e perceber algumas coisas. Eu faço estágio na Coordenadoria Norte de Saúde, na área técnica de LGBT. E por lá eu sou suplente de mulheres bissexuais no Comitê de Saúde Integral da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente faz diversas sensibilizações e a gente está trabalhando nesse momento principalmente no fluxo de harmonização, né, do município, que era muito concentrado no CRT, é cheíssimo, horrível, e agora está conseguindo descentralizar mais. Está um pouco na região do centro, mas agora a norte também está bem ativa, enfim. Acho que todas as regiões estão conseguindo entrar nesse fluxo, e acho que a maior aposta que eles estão fazendo é que as pessoas entrem pela UBS, então não é direto no ambulatório, né? Por que isso? Porque eles falam que isso é uma população vulnerável, não assistida por diversas violências e tudo mais, que começa desde o direito social a não conseguir exames, a violências físicas mesmo, né, dentro desses espaços. E aí eles chamam para a porta de entrada ser na UBS para isso, para ter cuidado de atenção à saúde integral. Então, pode vir aqui sim se você tiver dor de cabeça, se você tiver febre, se você quer passar no psicólogo, para ter mais essa inclusão das pessoas trans e travestis também, tendo a harmonização ou não, na rede de cuidado, né? E aí eu queria saber um pouquinho como que é essa experiência de vocês com serviços públicos de saúde, como acontece, como não acontece, algumas coisas que transcorrem, assim. Então, para mim, o acesso geral é tranquilo, que a gente tem acesso próximo. O meu irmão também é da saúde, então ajuda um pouco essa questão, corta essa parte. Então, aí sempre, no mais, assim, foi tranquilo no servidor. Como eu tenho nome retificado, eu não passei, e eu entrei lá depois que eu já havia retificado o nome e gênero. Então, não foi uma questão, o nome e a forma de tratamento por lá. A não ser que o nefrologista achou um absurdo, a minha endócrina não está muito preocupada com o meu rim. Ele ficou, como assim? Aí, mas fora isso foi mais tranquilo. Eu acho que eu não tive algum caso assim de desrespeito dentro da saúde. Tirando assim toda essa falta de acesso, essa demora, toda essa exigência de laudos, que eu também considero como violência. Mas no mais, assim, eu achei que foi tranquilo. Mas ainda não tenho segurança, por exemplo, para ir em ginecologista, nem do CRT mesmo. Acho que ainda tem umas outras questões
relacionadas a isso? Então, eu fui o primeiro homem trans a ser tratado no servidor público municipal. Né? Então quando você é acho que o primeiro, você começa com enfrentamento mesmo. Eu tive enfrentamento no endócrino, depois eu tive enfrentamento na cirurgia para ficar na ala masculina, depois eu tive enfrentamento, aí tive essa situação com essa enfermeira. Tive uma situação, eu tive que fazer obrigatoriamente um Papa Nicolau, e aí fui fazer no Hospital do Servidor Público Municipal, e lá eu fui machucado e tive um problema de sangramento e tal. Então eu enfrentei e também considerei uma situação de transfobia, porque eu já fazia esse exame há muitos anos lá e nunca tinha acontecido. E aí então era toda uma situação, porque você tem que entrar numa ala que só atende mulheres, e aí você entra para fazer o Papa, e aí a moça também ficou muito sem jeito, e todo esse sem jeito acabou que me machucou um pouco. Mas depois aí o ginecologista que eu passava lá era muito, ele falou, porque aí a questão é tentar resolver no individual. Ele falou, não, a próxima vez você vem comigo direto, bate aqui na minha porta, que eu faço o exame, você não vai precisar passar por isso. Só que não sou eu que não quero passar por isso. Ninguém tem que passar por isso, nenhuma pessoa. Então eles partem muito para essa questão. Então lá eu tive. O que eu acho que é problemático, ainda é a demora muito grande entre uma consulta e outra, mas que eu não coloco só com as pessoas trans, eu acho que é a questão da saúde, né? No Santa Cecília, eu sou muito bem tratado pela endócrino, ela tem todo um cuidado, né? Me acompanha, pede, só que ela consegue me ver de 6 em 6 meses. Né? A ginecologista, eu já passei lá também, no Santa Cecília, extremamente delicada, bacana, não teve assim, nenhuma situação de desrespeito, só a nutricionista. Que eu acho que é uma característica, porque pelo que eu converso na escola com quem vai nutricionista, todos passam pela mesma situação, independente de ser pessoas trans ou não. No nosso caso, é porque eles pegam a questão da gente ser trans e tomar hormônio para justificar as questões de saúde que todo mundo pode ter. E que a gente às vezes tem, às vezes não. Mas eu tomara mesmo que tenha, né, que abra mesmo outras possibilidades. Não, já abriu, é que eles estão caminhando um pouquinho, né? Porque o centro também tem muito, de todas as regiões, ele pega um pouquinho também do 7B, né? Mas já tá aberto, assim, se precisarem de algo. Eu sei que a cirurgia está mais rápida, a mastectomia estão conseguindo. Eu não fiz também, porque quando eu me interessei pela cirurgia, o médico falou que ia demorar uns 8 anos. Como eu não sabia se eu ia viver 8 anos, e eu queria passar por essa experiência antes, aí eu tentei, né, fui fazer fora. Também tive um diferencial, gente. Eu, né, já trabalhava na rede, então eu construí minha vida profissional. Então foi mais fácil, nesse sentido para mim. Né? Eu já estava para aposentar num cargo, já vou aposentar no outro. Então, essa possibilidade eu tive de estar podendo fazer essa cirurgia fora, que muita gente não pode. Agora, eu fico muito contente que as coisas estejam caminhando para esse pessoal. Não sei se a professora está na nutrição, que fala. Boa noite, meu nome é Bárbara, sou professora do departamento de nutrição, responsável por 2 disciplinas do curso, já na hora, né, numa fase mais avançada, né, 3º e 4º ano, uma justamente sobre planejamento dietético e outra sobre gestão do cuidado nutricional. E acho que, assim, a gente aqui, acho que o trabalho que a gente vem tentando empenhar, fazer realmente é olhar desde o planejamento dietético, uma coisa muito dura, né, da prescrição dietética, que tem que ser reconhecida também a partir de referências que são muitas vezes externas à nossa realidade brasileira, então são sempre muito normatizadas, né, por uma literatura americana, europeia, e aí isso sempre vem também na caixinha binária, né, de homem e mulher, e colocar isso em equação e avaliar estado nutricional por equação, prescrever
consequentemente, a alimentação de uma pessoa já é uma coisa bastante, né, invasiva, né, como se, né, tem toda essa coisa em ser nutricionista que acho que é bastante difícil, mas é do imaginário, mas porque foi construído assim também, né, em cima dessa profissão. Então eu sorrio aqui, constrangida em escutar o seu relato, mas colocando as minhas forças para que a gente consiga realmente, a partir, né, é uma gotinha no oceano de nutricionistas, o que a gente tem de formação aqui na Faculdade de Saúde Pública, mas que seja uma formação potente, diferente, que olhe, na realidade, essa atribuição técnica do nutricionista de prescrição dietética, né, que é a responsabilidade, né, do nutricionista apenas, como um componente possível numa produção de cuidado, né? Mulher esse cuidado, porque acho que foi uma coisa que me chamou muita atenção nas falas, nas trajetórias, né, que vocês foram contando, né, de conseguir esse cuidado, todos esses enfrentamentos, né, mas é uma coisa que deve ser vista para os profissionais de saúde como um todo, como unificante, né, e de forma compartilhada, corresponsabilizada com os usuários dos serviços de saúde. Então, acho que a gente tem que refletir sobre essas dimensões, as dimensões do que a nossa sociedade entende por cuidado, por saúde, se é direito, se não é, né? E aí, depois disso, toda a organização que se dá no sistema de saúde, que é um caos também, como, né? Mas é um caos projetado para ser caótico mesmo, porque é subfinanciado, enfim, milhares de questões em relação a isso também. Então, tem um projeto para que esse sistema de saúde seja caótico. E depois a organização realmente, né, das redes de atenção, das possibilidades de linhas de cuidado que ordenem esse cuidado, como a nossa querida estudante estava querendo falar agora há pouco da internet, de centralizar realmente, né, as possibilidades de acesso. E aí sim, aí chega no profissional, mas o profissional também seja consciente de que o cuidado não acaba nele, né, que ele não é determinante de nada disso, pelo contrário, mas tem dimensões outras que vão para além da atuação profissional, né? Então, em maior ou menor medida, dependendo da autonomia desse sujeito, você tem, né, uma rede que apoia ele para além dessa situação, né, dessa conjuntura muito hospitalocêntrica ainda, né, do consultório e tudo mais. E você tem o autocuidado também, né, que é um espaço muito determinado também por enfim, toda a conjuntura que envolve o ser dessa pessoa, todos esses marcadores de diferença que vocês estão, enfim, já colocaram, né? Mas que também é esse espaço do fazer diferente, de buscar outra coisa, de uma certa rebeldia aí também, em mover as coisas adiante. E acho que os relatos de vocês, assim, eu só posso agradecer e enfim, da gente poder construir juntos, né? Porque acho que é por aí, nesses caminhos que a gente vai ter que ir compartilhando esses enfrentamentos todos. Então, obrigada e espero que a gente vá mudando isso com o tempo. Legal. Inclusive, tem tentando ser um pouco esperançosa, né, em relação Não, mas eu queria chamar a atenção também que vocês vêm fazendo um trabalho, por exemplo, em parceria com a Fran Demetrio, sim. que é uma pessoa trans, tentando levar uma discussão sobre alimentação. Quem é a Fran Demetrio? A Fran Demetrio é professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e ela é professora do BIS, do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, acho que é essa sigla certinha. Eu tive a honra de tê-la, na realidade, como banca no concurso que eu fiz de ingresso aqui na casa, na Faculdade de Saúde Pública. Ela tem ela, enfim, ativista, trans, negra, tem toda a pesquisa, não toda a pesquisa dela, mas ela tem realmente, né, uma coisa toda voltada para o cuidado, do ponto de vista integral, de uma discussão de um cuidado, de uma clínica ampliada, né, compartilhada, que está dentro, né, da política de humanização do SUS, mas que ela trouxe essa discussão também para a área de nutrição, né, da nutrição clínica, de como fazer isso, enfim, antes e depois do processo, que ela coloca como transgressão do gênero para ela, né, assim, então, mesmo antes ela já tinha, né, algumas elaborações nesse sentido, e enfim, tem dado continuidade. A gente pôde colaborar em um capítulo de livro sobre, recentemente agora, para pensar justamente o que é promoção de saúde, né, essa temática de planejamento dietético, essa promoção de saúde sempre muito persecutória, isso tudo que você estava falando, né, tem diabetes, tem pressão, é o fator de risco sendo visto como doença instalada na pessoa, né, eu fumo, né, então a pessoa já personificou toda essa coisa epidemiológica que a gente tem, né, populacional,
E ela tem nela todas as suas marcas, né? Então, qual que é esse balanço também que você pode fazer entre né, o que é o indivíduo, o que é essa pessoa, em relação a essas coisas que a gente sabe que populacionalmente estão associadas com piores condições, né? Talvez maior risco, né? Eu acredito a noção de risco. É tudo um padrão, né? Onde é o padrão, né, que diz que tem esse risco aqui? Não, desculpa. Não, eu tô falando que tudo, né, é tudo um padrão, né? O que é o padrão? Ser homem, ser mulher, ser doente, ser saudável. Né? Nós vivemos, né, em várias caixinhas, né? Quando a Silvana fala, não é uma, nós somos vários. Né? A gente tem uma camada de caixinha, você vai abrindo uma, você sai daquela, você cai na outra, você sai daquela, você cai na outra. É um inferno. Tá bom. Obrigado. Pode ser a última? Pode. Eu sei que Silvana está com... É que eu tenho uma aula que já começou lá da publicidade universitária. Eu tenho um amigo que está, uns colegas que estão começando a aula, mas eu vou ter que continuar a aula. Cabe uma última claro, intervenção? Obrigado. Só queria agradecer a presença de vocês dois aqui, porque para mim é muito rico tê-los aqui. Porque, assim, quando eu entrei aqui na universidade, foi muito difícil para as pessoas lidarem comigo, né? Eu sou da escola de enfermagem. E eu me vejo muito sozinho nessa batalha aqui dentro, muito difícil continuar o curso. E aí, ver vocês aqui é muito legal, é gostoso, porque eu olho para o lado e eu não enxergo pessoas trans ao meu redor, e isso é ruim, né? E, assim, é muito bom vê-los aqui, assim, não que ocupando uma vaga, né, dessa universidade aqui no curso da graduação. Mas é muito bom, porque eu acredito que a gente tem que ocupar esses espaços aqui, né? Já chega de tudo isso. Obrigado. É bom saber que você existe, porque isso fortalece a gente. Saber que vocês existem, que você existe, que outras pessoas existem. A gente fortalece. Muito bom. Cris? Bom, eu sou agradecer infinitamente, assim, dizer que, assim, mesmo com todas as dificuldades dessa instituição, a gente está abrindo a instituição, que, assim, pelo menos no que a gente compete nesse departamento, e departamento de nutrição, me atrevo a falar um pouco também pela intervenção anterior da Bárbara, pela presença da Fernanda, venham, assim, invadam, ocupem, ajudem a que a gente também aprenda a fazer de outro jeito, a enxergar de outras formas, a produzir conhecimento também desde outros lugares, e coloquem problemas, digamos, a gente está num exercício permanente de colocar problemas para essa instituição, né? Vocês falaram, por exemplo, dos banheiros antes. Nas 2 semanas atrás, o departamento de nutrição colocou todas as salas menos uma dessa faculdade tem nomes masculinos, tem nomes de homens, todas. E o departamento de nutrição, nos 80 anos da nutricionista, fez uma intervenção super bonita, que foi colocar nomes de mulheres importantes para elas, para as mulheres da nutrição, em todas as salas. A partir do dia seguinte, gradualmente, todas foram tiradas. E nem entrou na discussão trans. Só para entender um pouco. Chamar esse episódio de Marielle Franco do que Paula Souza, né? Pois é. E todas foram tiradas, né? Então, enfim, quero muito agradecer, só para isso, só dizer isso, dizer que, assim, estamos convidando permanentemente estas reflexões e estas presenças também aqui, e agradecer infinitamente pelos ensinamentos de hoje, e agradecer a todas as pessoas que estiveram, que destinaram tempo para estar aqui. Então é isso, obrigado.